Entre as margens silenciosas do grande vale de Kianda, o tempo não caminha. Ele observa. Ali, as sombras não envelhecem, o vento sopra sempre o mesmo nome e o eco dos ancestrais vibra num compasso que desafia os relógios do mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal Coisas da África. Conhecereis a vossa história e a vossa história vos libertará. Kianda não está perdida no mapa, está perdida no tempo. Aqueles que cruzam suas fronteiras afirmam que ali o sol hesita, as horas se dobram sobre si mesmas e a vida, como se estivesse presa numa respiração infinita, não conhece o fim até que o último raio de luz desapareça por completo no horizonte. Os anciãos do Planalto, homens e mulheres que trazem nas rugas o mapa do mundo, dizem que a aldeia nasceu antes da memória. As histórias contam que, nos primórdios da terra, quando os deuses ainda caminhavam entre os mortais, houve um pacto entre o tempo e a alma. Kianda foi escolhida como o refúgio dos instantes interrompidos, um lugar onde o espírito da morte só caminha depois que o sol repousa. Por isso, dizem, ninguém morre enquanto o dia vive. Durante séculos, viajantes vindos de longe trouxeram relatos semelhantes. Homens feridos em batalha que permaneceram conscientes por horas, mesmo com ferimentos letais. Crianças que adoeciam ao nascer do dia e recuperavam o vigor antes do entardecer. Anciãos que sentiam o coração parar apenas quando o último feixe de luz deixava as montanhas. Nenhum estudioso conseguiu explicar a natureza dessa trégua invisível entre a vida e o fim. Mas há quem diga que o segredo de Kianda não está no sol, e sim no que ele representa. Em muitas tradições antigas, a luz é a própria consciência, e o sol é o olhar dos deuses que não permite o esquecimento. Enquanto esse olhar permanece aberto, nada morre, porque tudo é lembrado. Somente quando o crepúsculo cai e a noite cobre o mundo, é que o esquecimento se instala, permitindo que o corpo, finalmente, retorne à terra. Nas escavações feitas por estudiosos na região do antigo Planalto de Ulindi, onde se acredita ter existido a Kianda original, foram encontrados instrumentos de observação astronómica feitos de pedra, esculpidos com precisão que ultrapassava o conhecimento das civilizações conhecidas da época. Alguns desses monólitos se alinhavam perfeitamente com a trajetória do Sol durante o equinócio, projetando sombras que pareciam medir não o tempo dos homens, mas o tempo da alma. A hipótese mais ousada sustentava que Kianda não era uma simples aldeia, mas um observatório espiritual. Seus habitantes teriam compreendido a essência do tempo de forma diferente da civilização moderna, não como linha, mas como círculo. Para eles, o nascer do sol era o nascimento do espírito, e o pôr do sol, o retorno à origem. A morte, portanto, só podia acontecer quando o ciclo se fechava, quando o dia cumpria seu destino. Com o passar das gerações, Kianda tornou-se uma metáfora viva. Filósofos africanos contemporâneos reinterpretaram suas lendas, afirmando que a aldeia é o símbolo de uma consciência desperta, um estado de comunhão entre o humano e o divino, no qual o tempo deixa de ser prisão e se transforma em espelho. O fato de ninguém morrer antes do pôr do sol seria, então, uma forma de dizer que nenhuma alma se apaga enquanto permanece iluminada pela verdade. Porém, existem registros mais sombrios, preservados em manuscritos escondidos nos mosteiros de Maal. Eles descrevem uma maldição antiga lançada sobre Kianda por um espírito guardião do tempo, chamado Ngami. O espírito teria jurado proteger o equilíbrio entre a vida e a morte,
impedindo que os mortais ultrapassassem a fronteira do ocaso. Por isso, aquele que tentasse interromper o curso do Sol, seja por magia ou por engenho humano, condenaria toda a aldeia a um estado de vigília eterna. Há testemunhos de que durante certos eclipses, os corpos dos moradores simplesmente cessavam de respirar, como se o mundo inteiro fosse colocado em pausa, até que o Sol voltasse a brilhar. O fenómeno chamou a atenção de astrónomos e físicos modernos, que relacionaram a lenda ao comportamento de campos eletromagnéticos incomuns detectados na região. As medições feitas por expedições científicas registraram variações geomagnéticas intensas durante o pôr do Sol, como se o próprio espaço-tempo ali se distorcesse brevemente. Não era apenas mito, havia algo real acontecendo. Mas as perguntas persistem. Será que Kianda é um lugar físico ou uma experiência espiritual? Uma metáfora ancestral ou uma anomalia científica? Alguns defendem que a aldeia ainda existe, oculta entre desertos e florestas do leste africano, invisível aos olhos humanos, protegida por um véu vibracional. Outros acreditam que ela desapareceu, tragada por seu próprio segredo, quando o sol de um dia esquecido decidiu não se pôr. O certo é que em cada canto do continente há versões semelhantes, lugares onde o tempo desacelera, onde a morte não chega, onde as almas esperam a luz cair para atravessar o limiar. Essas histórias se repetem entre os Dogons, os Chokwe, os Zulu e até nas terras Makonde. Como se Kianda não fosse apenas uma aldeia, mas um princípio cósmico inscrito na consciência humana. A lembrança de que o tempo é apenas um reflexo da nossa própria percepção. Em suas palavras finais, um estudioso de Timbuktu, Sheikh Abdal Mutar, escreveu que Kianda é a linha invisível entre o ser e o deixar de ser. Ele afirmava que, em cada pôr do sol, o universo oferece aos homens a chance de morrer simbolicamente e renascer com o amanhecer, assim como os habitantes da aldeia. Ninguém morre antes do sol se pôr, porque a morte é apenas o esquecimento de si, e o esquecimento só chega quando a luz interna se apaga. E talvez essa seja a verdadeira revelação de Kianda. Não se trata de uma aldeia perdida em algum ponto da África, mas de um estado de consciência que habita cada um de nós. Enquanto houver luz em nossos olhos, enquanto a chama da verdade permanecer acesa, o tempo não pode nos vencer. O sol é o espelho da alma, e o pôr do sol, a promessa de que a vida nunca termina, apenas muda de forma. Obrigado por acompanhar este vídeo, se inscreva, partilhe, deixe seu like e seu comentário. Você acha que essa aldeia realmente existiu? Você conhece ou já ouviu falar antes? O que realmente ela escondia? Que segredos possuíam para que o tempo para eles os obedecesse e a morte respeitasse um limite? Eu fico por aqui, sou Marcos Mpakala do canal Coisas da África. São coisas da África, meu amigo. Abraços.